Bora ao nosso movimento de expansão da semana? Saiba a hora de aumentar os seus preços. Se tem uma dúvida que praticamente toda mulher que presta serviço ou tem um negócio baseado em serviços já teve, é essa. Será que já está na hora de eu aumentar os meus preços? Mas antes, se você está caindo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda Veloso, eu sou publicitária e eu dirijo uma empresa de estratégia de brand para marcas pessoais femininas. Então, sem mais delongas, bora ao nosso movimento. Eu sei, tá, que você já se pegou pensando nisso. Inclusive, essa também é uma dúvida bem comum quando a gente está iniciando. Saber quanto cobrar. Principalmente porque, diferente de um produto, né, que é algo mais concreto, que você sabe o preço que custou para fazer ou adquirir, e você também coloca na balança todos os gastos que teve com ele, quando a gente fala de serviço, é sobre você. E isso envolve diversos fatores abstratos, que muitas vezes você ignora, como sua história, seu conhecimento, experiência, seu tempo, sua mente, sua energia. E mesmo assim, mediante a todos esses fatores, a maioria das mulheres cobra menos do que deveria. E hoje eu quero te mostrar o porquê isso. E mais do que isso, como você sabe a hora certa de aumentar os seus valores. Para fazer isso, eu vou trazer aqui 2 fatores que vão impactar diretamente nessa sua decisão: o interno e o externo. Se você me acompanha aqui, você já sabe, mas eu sempre faço questão de repetir. Tudo começa no interno. E quando a gente fala de precificação, isso fica ainda mais evidente. Por quê? O que faz você cobrar menos não é a falta de mercado, não, gente. Provavelmente começa na sua insegurança. É a falta de confiança em si mesma. Quantas vezes, fala a verdade, você olhou para algo na sua área que para você é fácil e achar que, não tem tanto valor assim. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. O que é fácil para você não é fácil para todo mundo. E é exatamente aí que mora o seu valor. Então, para te ajudar a aumentar aí a sua autoconfiança e reconhecer seu próprio valor, eu quero te propor um exercício muito prático, mas eu tenho certeza, extremamente eficaz. Pega uma caneta, tá? Pausa esse vídeo, vai lá e pega. E começa a escrever tudo o que você já estudou. Cursos, formações, especializações, inclusive livros e vídeos, tá? Experiências profissionais que você já teve na sua área, erros que você já cometeu e aprendeu, tudo que você já viveu dentro dessa área. Anota tudo, 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 tudo. Porque a gente tem uma tendência danada, tá? De esquecer quem a gente é. A gente é ótima para nos cobrarmos e nos escutear, sabe? Mas péssimas em reconhecermos nossas próprias qualidades, honrar a nossa história, a nossa bagagem, nossas experiências. E lembrar disso, eu te dou certeza, que vai mudar sua percepção de valor sobre si mesma. Confia. Parece um exercício simples, mas ele dá resultado. Outras perguntas que podem te ajudar nesse processo de perceber que o que você faz só é fácil porque você é especialista, ou seja, você precisou passar por todo um processo de estudos e experiência para conseguir hoje dominar o assunto. É se fazer as seguintes perguntas: o que eu faço hoje que para mim é simples, mas meus clientes não sabem fazer? O que as pessoas sempre me pedem ajuda? Em que momento alguém já me disse: nossa, você faz isso com tanta facilidade? Essas respostas mostram exatamente onde está o seu valor e vai fazer você cair na real. Acredita em mim, confia. Mas agora aqui precisamos ser bem honestos, ok? Vou me usar como exemplo para facilitar. Eu lembro que quando eu abri minha empresa há 4 anos atrás, eu comecei prestando serviços de social media. E para tentar saber quanto eu iria cobrar, a coisa que eu fiz foi uma breve pesquisa de mercado. Perguntei dali e aqui, profissionais que já estavam na área, alguns conhecidos, entender, né, o quanto você estava cobrando por aquele serviço. Eu lembro de ter achado um valor, gente, surreal. E eu pensava, nossa, gente, quem pagaria por isso? Mas antes entendam, tá? O contexto que eu estava vivendo naquela época. Apesar de formada em publicidade já, pós-graduada em marketing estratégico, ter trabalhado anos em uma mesma empresa na área de marketing, eu estava afastada do mercado mais ou menos uns 4 anos. Eu tinha passado por 2 maternidades, uma atrás da outra, ou seja, minha autoestima, cara, estava no buraco. Eu me sentia extremamente insegura. Então, obviamente, naquela época, eu não conseguia enxergar o meu valor. E sim, eu comecei cobrando muito abaixo do mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu fui me aprimorando, tá? Eu não fiquei parada. Eu fui estudando, fui testando, fui errando, ajustando. Conforme eu ia me lapidando, eu ia me sentindo mais segura e sabia que podia entregar muito mais para meus clientes. E isso me dava gás.
para ir aumentando aos poucos meus preços para novas clientes. Eu lembro que nesse processo de lapidação, eu fiz uma mentoria de brand e minha mentora achou um absurdo o quanto eu cobrava. E ela dizia, mas você precisa cobrar mais, Amanda. Ela também, quando eu comentava com algumas amigas sobre meus valores, elas achavam um absurdo. Eu lembro que eu ficava muito mal por não conseguir. Mas, em paralelo a isso, nessa época, eu também já estava estudando sobre autoconhecimento. Então, eu mesma me dei conta que não adiantava o outro dizer que eu precisava, cobrava mais, se eu ainda não conseguia sustentar isso internamente. Então, eu parei de me cobrar tanto, sabe? E respeitei o meu processo. Até que nesses estudos sobre inconsciente, mentalidade, eu escutei uma frase que me marcou muito. E eu decidi trazer para vocês, porque eu acho que também vai ajudar. É assim, uma virada de chave. Sabe aquele momento que você sente que não está sendo valorizada como deveria no seu trabalho? E aí começa a se sentir irritada, frustrada? Então, esse é o momento exato que seu poder pessoal aumentou e você está pronta para cobrar mais. Então, minha amiga, a sua intuição, o seu interno, seja lá o que você quer chamar, vai te avisar sobre isso. Aliás, ele grita. E é muito importante que você a ouça, porque se você não escutar, acredite, o seu trabalho vai se tornar um peso, capaz até do seu desempenho diminuir por causa disso. Porque você trabalhar, sabe com aquele sentimento de injustiça, sabe? Quando o meu interno gritou sobre isso, eu entendi, ok, agora é o momento de eu fazer um movimento mais ousado. Foi quando eu consegui finalmente reajustar meus valores triplicando quanto eu cobrava. Mas nesse processo, eu tinha uma grande questão que me incomodava há muito tempo. Eu não conseguia mudar os preços das velhas clientes. E aqui, tá? Só uma observação. É escassez purinha, medo de ficar sem dinheiro, de perder todas as clientes, destruir tudo que eu já havia construído até aqui. Mas lembra que eu sabia que precisava ser ousada, né? Então, mesmo com medo, eu fiz esse movimento. Eu aumentei o meu preço para as antigas clientes. E nisso veio a peneira. Ficaram as que realmente viam valor no meu trabalho, e saiu aquelas que não viam. Mas, sinceramente, apesar de ter dado esse passo, eu pensava: será que eu vou ter novos clientes que vão aceitar esses novos preços? E quando a primeira cliente pagou o novo valor, foi um divisor de águas na minha vida. Ali, a minha confiança realmente se consolidou. Entendi que sim, eu sou capaz. Confie em si mesmo. Eu estou contando aqui com essa tranquilidade, gente, mas todo esse processo não é algo fácil, tá? É uma luta contra as nossas crenças limitantes, feridas, momentos que você duvida de si, tem medo, altos e baixos. Mas você tem que ter coragem e as ferramentas necessárias para passar por esse processo. Porque só assim você vai alcançar a expansão que você tanto deseja. E te falar, tá? Esse processo é contínuo. Agora eu tive essa vitória, mas eu sei que se eu não trabalhar meu interno constantemente, eu volto para aquele lugar de trabalhar por necessidade, onde claramente eu volto a ser insegura, ter pensamento de escassez e, consequentemente, não ver o meu valor real. Ok. Acho que ficou bem claro para vocês sobre o interno, né? Agora vamos para o externo, que sustenta sua decisão, que você precisará ter clareza de seus custos, suas despesas, seus investimentos, ferramentas, cursos, assinaturas, impostos. Se você não sabe quanto custa seu negócio, consequentemente você não sabe quanto precisa cobrar. Simples assim. Um erro muito comum, principalmente para quem trabalha de casa, é misturar contas pessoais com profissional. Ou seja, não colocar no papel custos que também estão ligados ao seu trabalho, como luz, internet. Típico, tá? Não faça isso. Outro ponto importante que você precisa avaliar é seu valor, ele precisa estar alinhado com o público que você quer atender. Não adianta você também querer botar um valor lá em cima se seu público não tem capital para isso, né? Porque não é sobre cobrar mais, é você ter coerência entre o seu valor para quem você está prestando e o seu público-alvo. E agora, uma coisa muito importante, gente, se para você foi muito difícil avaliar esses custos sozinhas, demande, terceirize o contador. Lembra do vídeo sobre matar Mokirana, né? Se não lembra, volta alguns para você ver, porque ele é super importante. Quem quer expandir, sabe a importância de investir em serviços que vão te ajudar nesse processo. Você precisa focar naquilo que só você sabe fazer para crescer seu negócio e demandar os outros assuntos, que só vão fazer você perder energia e tempo. Então, sim, esses gastos, né? Somente quando se fala em imposto, enfim, outros custos, são chatinhos de se ver. Então, talvez você tenha uma ajuda aí, vai facilitar esse processo. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas antes eu quero te pedir, tá? Se você gostou desse vídeo, se esse assunto te interessou, deixa seu like, ele é o meu termômetro para saber se vocês estão gostando do que eu estou trazendo aqui. E claro, para você não perder o movimento da próxima semana, já segue aqui.
tá bom? E para finalizar, eu quero te dizer uma coisa muito importante. A mulher que está em expansão, ela sabe, ela sente, ela percebe quando chegou a hora de subir de nível. Mas ela também precisa de coragem para sustentar essa decisão. Então, eu quero te deixar com uma pergunta. Adoro. Sempre faço isso. Para deixar uma pulguinha atrás da orelha para vocês ficarem refletindo durante a semana. O valor que você cobra hoje representa a mulher que você se tornou? Ou você ainda está presa naquela versão antiga de você? Porque crescer é se posicionar diferente. E isso inclui o quanto você cobra, tá bom? Beijo!